Imagine acordar em uma manhã tranquila, em sua cidade pacata, sem imaginar que, naquele exato momento, o ar que você respira está envenenado, que a comida que você colheu no quintal já está contaminada, que, sem saber, você e sua família estão expostos a uma das substâncias mais tóxicas já criadas. No dia 10 de julho de 1976, os moradores de Seveso, na Itália, viveram esse pesadelo sem perceber. Uma nuvem invisível carregava um veneno silencioso, espalhando-se sobre a cidade enquanto crianças brincavam ao ar livre e famílias faziam suas refeições tranquilamente. Ninguém foi avisado. Ninguém foi evacuado. Mas, nos dias seguintes, os primeiros sinais do desastre começaram a surgir. Animais mortos, plantas secando e pessoas desenvolvendo feridas horríveis na pele. Este é o relato de um dos piores desastres químicos da história, uma tragédia marcada pela negligência, pelo silêncio e por consequências devastadoras que assombram a cidade até hoje. Fique até o final para entender como um erro, uma decisão equivocada e uma substância mortal transformaram Seveso em um dos maiores desastres ambientais da era moderna. Localizada a cerca de 16 quilômetros ao norte de Milão, Seveso era uma cidade pitoresca, conhecida por sua tradição na fabricação de móveis. No entanto, havia também uma indústria química menos conhecida, representada pela fábrica da Icmesa, pertencente ao gigante industrial suíço Hoffmann La Roche. A fábrica produzia diversos compostos químicos usados em fertilizantes e herbicidas. Foi no prédio 3 dessa instalação que o acidente ocorreu. Na época, a lei italiana proibia a produção de compostos químicos nos fins de semana. Assim, na tarde de sexta-feira, 9 de julho, quando a fábrica fechou para o final de semana, foi decidido deixar uma remessa inacabada de produtos químicos dentro do reator de mistura. A equipe assumiu que o material permaneceria estável até a manhã de segunda-feira, quando o processo poderia ser retomado. No entanto, sem supervisão, sem o misturador funcionando e sem um sistema automático de resfriamento, uma reação química descontrolada começou a ocorrer. Na tarde de sábado, o calor e a pressão dentro do reator atingiram níveis críticos, fazendo com que a válvula de segurança se rompesse. O objetivo da válvula era evitar uma explosão, liberando material para o ambiente, mas não havia nenhum sistema para conter os produtos químicos que escaparam. Como resultado, moradores viram uma nuvem avermelhada sendo expelida pelo duto da fábrica. O vento carregou essa nuvem sobre a cidade e em direção ao sudoeste, na direção de Milão. Curiosos observavam enquanto a substância se dissipava sobre Seveso, mas nenhum alarme foi acionado e ninguém entrou em pânico. O cheiro era forte e causava irritação nos olhos de algumas pessoas, mas a maioria não deu importância. Um morador relatou: naquele momento, não demos muita atenção. Sempre havia alguma fumaça saindo da fábrica. O cheiro era terrível, mas não nos preocupamos. Comemos, colhemos vegetais e flores do jardim como se nada tivesse acontecido. As pessoas voltaram às suas atividades normais. As crianças continuaram brincando. Afinal, era uma bela tarde de verão. O que ninguém sabia naquele momento era que aproximadamente 37.000 pessoas haviam sido expostas a uma dose massiva do veneno dioxina. A reação química no prédio 3 havia produzido uma pequena quantidade de um composto chamado 2,378-tetraclorodibenzo P-dioxina, TCDD. Uma substância semelhante à encontrada no agente laranja, o desfoliante tóxico usado pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Esse mesmo agente foi posteriormente associado a casos de câncer e outras doenças graves entre veteranos de guerra. Embora a nuvem tivesse cerca de 6 toneladas de material, apenas cerca de 1 quilo de TCDD escapou. Mas isso foi suficiente para causar danos irreparáveis. Nos dias seguintes, os moradores próximos à fábrica começaram a apresentar sintomas como problemas estomacais. Pequenos animais, como aves, coelhos e gatos, começaram a morrer. As plantas murchavam e morriam. Muitas hortas e plantações ao redor da fábrica estavam agora contaminadas com dioxina.
Cerca de 36 horas após o acidente, a administração da ICMESA finalmente informou as autoridades sobre a liberação acidental de produtos químicos, alegando que poderiam causar danos às plantações. No entanto, não mencionaram a presença de dioxina. Os próprios responsáveis pela fábrica ainda não tinham certeza do que havia sido liberado. No dia seguinte, como medida de precaução, os moradores foram orientados a não consumir produtos cultivados na região nem carne de aves locais. Começou então o abate emergencial de animais para evitar que entrassem na cadeia alimentar. Nos meses seguintes, cerca de 880 mil animais foram sacrificados. 4 dias após o vazamento, crianças e alguns adultos começaram a desenvolver feridas na pele e erupções severas que evoluíram para cloroacne, uma condição horrível que faz a pele do rosto, axilas e virilha desenvolver feridas inflamadas, cheias de pus, além de infecções severas nos poros. Essa condição pode durar anos, até décadas, e é extremamente difícil de tratar. Além disso, todas as roupas de proteção usadas pelas equipes de limpeza foram embaladas em 41 barris, do mesmo tipo utilizado para armazenar resíduos nucleares. A Hoffmann-La Roche prometeu que esses barris seriam descartados de maneira responsável. Em desastres desse tipo, muitas vezes ninguém é responsabilizado. No caso de Seveso, a Hoffmann-La Roche foi obrigada a pagar milhões de dólares em indenizações, mas os valores exatos são incertos, pois a maioria dos acordos foi feita fora dos tribunais. 5 funcionários da ICMESA foram presos e sentenciados apenas entre 2 anos e meio e 5 anos de prisão, embora muitas dessas condenações tenham sido reduzidas ou revertidas em apelação. No entanto, uma pessoa pagou um preço altíssimo pelo desastre. Em 1980, Paolo Pauletti, diretor de produção da fábrica da ICMESA, foi assassinado por um membro do grupo marxista italiano Prima Linea, que protestava contra o que considerava um capitalismo irresponsável, causador de danos sociais e ambientais. Atualmente, Seveso parece ter superado seu passado sombrio. A zona A e os 2 grandes sarcófagos estão enterrados sob metros de solo novo e agora fazem parte do Parque Florestal de Seveso. Quem caminha por lá não faz ideia de que, a poucos metros abaixo da superfície, repousam alguns dos materiais mais venenosos já produzidos pelo homem. Os custos humanos do desastre são difíceis de avaliar com precisão, pois os efeitos a longo prazo da dioxina são praticamente impossíveis de rastrear. Os impactos imediatos incluíram a hospitalização de centenas de pessoas com queimaduras químicas e cloroacne. Os efeitos de longo prazo, como doenças hepáticas, câncer e problemas respiratórios, são mais difíceis de quantificar, pois muitos moradores fugiram da área e nunca mais retornaram. No entanto, não há dúvidas de que a tragédia de Seveso causou a morte prematura de muitas pessoas, embora o número exato nunca seja conhecido. Parte da demora e da resposta ineficaz ao desastre se deveu ao fato de que ninguém sabia exatamente o que havia sido liberado. Acreditava-se que a produção de TCDD era impossível no processo químico usado na ICMESA. Se dependesse apenas das autoridades italianas, provavelmente nenhuma evacuação teria sido realizada. Em um comunicado, a Hoffmann-La Roche afirmou que os habitantes da área de Seveso foram poupados de danos mais graves porque a empresa obrigou as autoridades a tomar a medida aparentemente severa e impopular de evacuar a população da área contaminada. No entanto, a saga ainda não havia terminado. Lembra-se da promessa de descartar os 41 barris de resíduos tóxicos de forma responsável. Isso não saiu como planejado. A Hoffmann-La Roche terceirizou o serviço para uma empresa chamada Manessa, que aceitou a tarefa sob a condição de que a Roche não perguntasse para onde os resíduos seriam levados. Em setembro de 1982, os 41 barris deixaram a zona de Seveso com destino a um local não revelado, supostamente para incineração. No entanto, uma equipe de reportagem investigativa rastreou a carga até Saint-Quentin, no norte da França, onde o rastro se perdeu. Os barris haviam desaparecido. Descobriu-se que a Manessa repassou a responsabilidade a uma terceira empresa, também sob a condição de não questionar o destino dos resíduos. No fim,
Ninguém sabia onde os barris estavam ou o que havia acontecido com eles. Finalmente, em maio de 1983, os barris foram encontrados abandonados em um matadouro desativado em uma pequena vila rural no norte da França. A vergonha pública forçou a Hoffmann-La Roche a assumir a responsabilidade pelo problema. Em 1985, os barris foram finalmente incinerados em uma instalação da empresa na Suíça, 9 anos após o vazamento de dioxina em Seveso. Esse foi o último passo no processo de limpeza de um evento que, na época, foi apelidado de Hiroshima italiana.